Olá, alunos, como vocês estão? Como é que tem passado? Estão cumprindo as tarefas que os professores passaram? Estão guardadinhos? Espero que vocês estejam todos bem e que logo a gente possa se reunir, mas vamos dar continuidade, né, às nossas aulas gravadas, para que vocês não fiquem atrasados nos conteúdos, para que não deixem o entusiasmo passar, né, que estejam sempre antenados com os estudos. Então, no capítulo 4, como nós vimos na última aula, nós estamos estudando as grandes navegações, né? E a gente já viu todas as questões que conduziram a essas grandes navegações. Já vimos os países pioneiros, por que Portugal foi o pioneiro, né, nessa empreitada. E hoje nós vamos continuar citando algumas descobertas, vamos assim dizer, que Portugal conseguiu fazer, as conquistas que conseguiu, as grandes conquistas, né, que ele conseguiu nessa expansão marítima, e também ver a questão das conquistas da Espanha e a questão da divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Vamos aqui. As grandes navegações continuaram e as principais conquistas portuguesas, lembrando que Portugal queria encontrar caminho marítimo que chegasse às Índias, na terra das especiarias, mas que não fosse pelo Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo era controlado pelos árabes, né? Então, em 1415, Portugal chega à cidade africana de Ceuta. E, a partir dessa conquista, Portugal vai enlarguecendo os seus caminhos. Ele vai conquistando, vai chegando a novas terras, inclusive vai ter o conhecimento de que a África não era somente aquela partezinha litorânea que eles conheciam, mas que a África era muito mais. E ele vai, em suas viagens, aos poucos, chegando a regiões dessa África, até então desconhecida para eles, né? E em 1418, eles chegam na ilha da Madeira e em 1427 chega à ilha de Açores. Ou seja, essas ilhas, naquele caminho, naquela rota que eles vão traçando na busca para as Índias, essas ilhas, na verdade, elas vão ser muito importantes porque eles vão colonizar e eles vão fazer plantações de cana-de-açúcar nessa região, né? E vão obter grandes lucros. Inclusive, as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui no Brasil vieram de lá, dessas ilhas, né? Então, outra conquista também importantíssima e decisiva para a grande expansão na navegação e para a quebra do ideário que se tinha naquela época é a travessia do Cabo Bojador. O Cabo Bojador, depois nós vamos ver no mapa a localização dele, era uma região considerada de tormentas. Era a região, vamos assim dizer, perigosa, em que os marinheiros não se aventuravam a cruzar, a atravessar esse cabo, por conta dos ventos, das tempestades que sempre acontecia, de todos os perigos que o mar, que eles chamavam nessa região aí, nevoso, tenebroso, tinha, né? Então, ao conseguir, Gil Eanes conseguir fazer essa travessia do Cabo Bojador, quebra-se todo o ideário que se tinha de impossibilidade de atravessá-lo. E aí, isso vai ser
vai continuar sendo difícil, é uma travessia difícil, dificílima, só que não impossível. E é nisso que os grandes navegadores acreditam, né? Se um conseguiu atravessar, é difícil, a tripulação pode naufragar, mas não é impossível. E aí se aventuram e alarga as suas viagens. Continuando, mais conquistas. Em 1488, Bartolomeu ele faz a travessia do Cabo da Boa Esperança, que ele batizou de Cabo das Tormentas. Outra conquista importantíssima para a expansão da navegação e continuação da busca pelos caminhos para as Índias, né? Então, ele batizou de Cabo da Tormenta, por quê? Porque ele sofreu um tormento, era um tormento estar naquela região, atravessar aquela região. Mas, quando ele retorna a Portugal, aí o rei, diante da possibilidade que traz essa travessia, ele fala, não é Cabo das Tormentas, não, é o Cabo da Boa Esperança, porque a partir daí surge uma esperança da gente continuar na nossa empreitada de chegar ao caminho para as Índias. Outra conquista, em 1499, o descobrimento de um novo caminho para a Índia. Ou seja, a conquista realmente que eles estavam buscando, né? E aqui, em 1500, a chegada da esquadra de Cabral ao território que veio a ser o Brasil, né? Então, essas conquistas portuguesas, elas vão colocar Portugal num patamar bem mais elevado do que o que até então ele estava. Vai trazer poder e muita riqueza para Portugal. Mesmo que os reis portugueses não souberam aproveitar de maneira segura e duradoura essas riquezas, né? Esbanjaram demais e acabaram ficando se relacionar aos países que entraram por último nas navegações, eles acabam caindo frente ao poderio que a Inglaterra vai ter, que a França vai ter, né? Mas, ou seja, no momento eles conseguiram se tornar um império de grande importância graças a essas conquistas e a esses navegadores valentes que se aventuraram ao desconhecido, ou seja, eles se aventuraram numa coisa que eles não sabiam que os esperava, mas eles se aventuraram, tiveram a coragem. Então, é a coragem do navegador português que vai fazer com que essa conquista e essa descoberta, todas essas descobertas que vão mudar o mundo, né, fossem realizadas. Aqui, as grandes navegações. Vejam lá em cima está Lisboa, né? Vejam onde está Açores, Madeira, Cabo Verde, as ilhas, né, que eles chegam. Vejam a cidade de Celta, onde eles chegam, né? E aí vocês podem ver o tal Cabo Bojador, né? Então, e cá o Cabo da Boa embaixo já, quando eles já estão contornando para chegar lá em Calicut, na Índia, quando eles descobrem o Cabo da Boa Esperança. Lembrando que o Cabo Bojador se tornou navegável naquele momento, primeiro que o Cabo da Boa Esperança. Então, através dessa viagem aí no mapa, vocês podem traçar uma linha imaginária, né, por onde Portugal navegou, por onde Portugal andou. E lembrando que, em volta de tudo isso aí, eles vão chegando a lugares até então desconhecidos, aí na região da África, né? E continuando, vamos ver um pouco das conquistas espanholas. Nós vimos que Portugal e depois Espanha foram os primeiros a se aventurarem nessa empreitada das grandes navegações, né? Então, nós vimos as conquistas portuguesas,
não significa que estão aí todas as conquistas, existem momentos que eles chegaram a tal região, a tal cidade, a tal... que não foram citadas. Peguei as maiores conquistas, né? As conquistas que foram decisivas para que eles continuassem. E as espanholas, vamos ter aqui, em 1492, a conquista da América. Quando Cristóvão Colombo chega à América, naquela região onde hoje é São Domingos, e que acredita chegar à Índia. E por conta desse engano de Colombo, é que os povos que habitavam a América passaram a ser chamados de índios, porque ele acreditava piamente que havia chegado às Índias, mas ele havia chegado a um continente até então desconhecido, que era a América. E em 1499 acontece a conquista da ilha de Margarita, que é a atual Venezuela, né? Em 1500, Pinzón chega à região do rio Amazonas, né? Consegue chegar à região fronteiriça, hoje com outros países. E em 1500, a conquista da ilha de Cuba pelos espanhóis, né? Continuando, em 1512, a conquista da Flórida, hoje a região dos Estados Unidos. Em 1513, a descoberta do Mar do Sul, que foi chamado de Oceano Pacífico, que até então o europeu navegador não navegava, não conhecia esse oceano, né? E em 1516, a descoberta do Rio da Prata, que faz fronteira ali com o Paraguai, Argentina, Brasil, aquela região ali, daquele biquinho do mapa do Brasil, a região do Prata. E em 1519, começa a primeira viagem de circunnavegação. O que é a viagem de circunnavegação? É sair de um ponto, dar volta ao mundo e voltar para aquele mesmo ponto. Então, é fazer a circunnavegação. Isso foi de suma importância, principalmente para romper de vez com a ideia de que a Terra era quadrada. A partir daí, é mais do que comprovado que a esfericidade, né? E continuando, vamos ver esse mapa aqui, que trata das grandes navegações, que vamos ver as viagens de Colombo, porque Colombo ele não fez uma única viagem, ele fez pelo menos 3 viagens importantes. Então, quando ele chega aqui, à América do Norte, né, na América Central, e ele segue viajando. Mas o interessante é que Colombo ele morre sem ter a certeza de que não havia descoberto as Índias, e sim uma nova terra. Ele morreu ainda enganado, pensando que havia chegado às Índias. E uma coisa que as grandes navegações fizeram foi a ideia de partilhar o mundo. Veja, não foi Portugal e Espanha que saíram na frente nessas descobertas, chegando a locais até então desconhecidos. Então, Portugal e Espanha fazem uma reunião, né, com o Papa Alexandre, que divide o mundo que eu digo, as terras descobertas e que viriam a ser descobertas entre Portugal e Espanha. É o chamado Tratado de Tordesilhas. E que leva no futuro aos reis da França, principalmente, a questionar essa divisão. Até questionar assim, que não conhecia ou desconhecia o testamento de Adão. Eles invadiam as terras que ditas portuguesas, como os franceses chegavam aqui no Brasil, né, através da navegação e através, em busca, aliás, do comércio do pau-brasil com os índios, porque eles não reconheciam essa divisão, porque eles diziam que não reconhecia esse testamento feito, né?
pelo Papa, que levava as suas vantagens, né, nessa divisão, e Portugal e Espanha, que saía no lucro com todas as riquezas que eram encontradas já nas terras que eles haviam descobertos e nas que viriam a descobrir posteriormente. Então, aqui está o mapa do que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Veja que aí diz, sentido do esforço português era mover a linha percorrendo terras no selvagem Brasil para ganhar as ricas moluscas. Eles traçam uma linha imaginária no globo, né? E fica de um lado o domínio espanhol e do outro lado o domínio português. E continuando, vamos ver as consequências das grandes navegações. Ora, uma movimentação dessa sempre deixa suas marcas para o futuro, né? Foi que aconteceu, foi que decorreu de todo esse processo de descobertas, esse processo de desbravamento dos mares, de novas terras, né? Então, vamos ver, uma das grandes consequências foi porque contribuiu para a transição entre o período medieval e o moderno. O medieval ficou para trás e surge aqui o período da modernidade, ou a chamada Idade Moderna, né? Outra coisa também, modificou o mapa do globo, ou seja, o mapa do mundo foi redesenhado, porque até então, mapas não constava várias regiões que foram descobertas, ou chegadas, ou conquistadas, seja qual for o termo utilizado, né? Então, há uma modificação muito grande no mapa do globo. Foi outra grande consequência. Outra consequência também foi a expansão das rotas comerciais. Aquelas rotas de comércio pelo Mediterrâneo, agora não são as únicas. Agora há várias rotas de comércio que levam a diferentes regiões do mundo, do mais próximo ao mais longínquo, né? Outra coisa foi que provocou um choque cultural. Por quê? Porque eles chegaram a terras que já tinham suas culturas formadas e eles chegam impondo a sua cultura, caso que aconteceu em todas as regiões que foram conquistadas. A exemplo do Brasil, a exemplo de todos os países aqui da América, como de países da África, onde o conquistador, no primeiro momento, lembrando sempre Portugal e Espanha, mas posteriormente os outros países também, vão levar as suas culturas para essas regiões e subjugar a cultura já existente. E isso vai provocar esse choque de culturas, né? Uma outra consequência bastante grave foi a dizimação das populações nativas. Ou seja, quando os conquistadores chegavam numa região, através da conquista, que não é com beijos e abraços, mas com mortes e mais mortes, né? Eles acabam exterminando populações nativas que viviam naquelas regiões. A exemplo do que aconteceu com os astecas, com os maias, com os incas, que vocês vão estudar futuramente, o que aconteceu com os nossos índios brasileiros, né? Que foram dizimados tanto pelas armas de guerra quanto pelas doenças trazidas pelos brancos e por toda uma série de coisas às quais eles não estavam habituadas. Então, esse choque de cultura contribuiu para que houvesse essa dizimação das populações também, né? Então, foram grandes as consequências dessas navegações e lembrando sempre que elas mudaram o mundo a partir daquele momento, né? E aqui temos uma imagem, uma famosa imagem, né, que mostra a possível chegada do europeu à América, né, onde os índios ficam assustados diante das pessoas que chegam, né,
vejam que é um choque de cultura. A cultura, aqui, o nu está vendo o vestido, causa espanto, mas os vestidos também ficam espantados com a nudez dos nativos. Então, são esses choques que acontecem não somente do lado europeu, mas também do lado do nativo. E, concluindo a nossa aula e esse capítulo, eu recomendo e vou cobrar de vocês no retorno a leitura da história em quadrinhos da Turma da Mônica, Descobrimento da América. Ou seja, é uma leitura, é um gibi, é uma leitura boa, interessante, que vocês vão ler e aprender, certo? Está aí o site onde vocês podem encontrar. E, após a leitura da história em quadrinho, responder a atividade referente ao capítulo 4 do seu livro de história, né? Então, além de fazer a leitura da parte da aula de hoje, começar a responder a atividade, certo? Então, fiquem todos bem e, possivelmente, teremos outras aulas gravadas e, com fé em Deus, em breve estaremos juntos. Tenham um bom aproveitamento.